Olá, estudantes e familiares, tudo bem com vocês? Sou a professora Lohane, aula de Ciências para o quarto ano do ensino fundamental. E vem cá, vocês já se perguntaram como a água das poças desaparecem? Ou como a água vira gelo ou um picolé que derrete? O que causa essas e outras mudanças? A ciência vai nos explicar. Então a aula é essa que está aqui. Mudanças reversíveis, estados físicos da matéria. Portanto, não deixem de registrar a sua presença na aula aqui comigo. Então, pegue seu celular e aponte para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Então, vamos nessa! Então, sobre a aula, temos as seguintes informações. A habilidade trabalhada na aula de hoje busca concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são reversíveis, como as mudanças de estado físico da água e outras não, como o cozimento do ovo e queima do papel e etc. E o nosso objetivo é conhecer os estados físicos da matéria, suas transformações e fatores que as influenciam. E não esqueçam de pegar o seu material escolar. Então, pegue o seu caderno de ciências, seu lápis e a sua borracha. Vou aguardar você pegar tudo para que possamos continuar. Seu caderno de ciências, escreva a data de hoje e também o título que aparece aí na sua tela, que é Mudanças Reversíveis, Estados Físicos da Matéria. Vou dar um tempo para que vocês copiem. Você por acaso já esqueceu um picolé ou um sorvete fora do freezer? Derrete tudo, não é mesmo? Tem que pôr de lá de volta para que volte ao normal. Mas pode ser que o ao contrário também. Um suco de frutas no freezer se torna um picolé, pois congela, mas se tirarmos de lá, ele derrete outra vez. E a água do fogão? Quando ferve, ela evapora, mas toca na tampa e ela se torna água novamente. Então, como algo líquido congela ou evapora? Como o líquido se torna um vapor? Como essas e outras transformações acontecem? Você saberia me dizer como tudo isso ocorre? Por isso, temos a nossa pergunta do dia, que é essa que está aparecendo para você. Quais os fatores responsáveis pelas mudanças de estado físico da matéria? Vou dar um tempo para que copiem seu caderno para que me responda ao longo da aula. Bom, e a nossa aula de hoje é sobre os estados físicos da matéria, certo? Mas quando falamos em matéria, estamos falando de ciências, matemática, português e as outras que vemos na escola? Eu acho que não. Vamos dar uma olhada no dicionário. Então, seguindo o meu dicionário, temos a seguinte definição. Matéria, substantivo feminino, aquilo de que os corpos são feitos, que ocupa espaço e pode impressionar os sentidos, elemento constituinte do universo, ou qualquer substância sólida, líquida ou gasosa que ocupa lugar no espaço. Então, podemos ver que a matéria é aquilo que forma todos os corpos e pode assumir a forma sólida, líquida ou gasosa.
Vamos conhecer melhor esses 3 estados físicos? Bem, aí na sua tela temos os 3 estados físicos da matéria. Temos, por exemplo, a água, que se encontra no estado líquido, mas ela pode também estar no estado sólido e gasoso, como vocês podem ver aí na imagem. E o principal fator que faz a matéria alternar entre os 3 estados é a mudança de temperatura. Essas mudanças alteram a organização da construção desse material que é a água. Esta é uma visão da construção de um material nos 3 estados. E a gente pode notar que a proximidade entre as pequenas partes que formam o material são diferentes nos 3 casos. Vamos entender as características de cada uma delas? Aqui temos o estado sólido. As partes ficam bem próximas e não se movem. Por isso, algo sólido tem formato próprio e é resistente, como uma pedra de gelo ou uma barra de ferro. Seu formato e volume não mudam enquanto ele estiver nesse estado. Então, do jeito que ela estiver, ela vai continuar. Já em seguida, temos o estado líquido. Nele, as coisas já mudam. As partes já não estão tão unidas e podem se mover. Materiais líquidos não têm formato próprio. Por isso, a água ganha o formato do copo ou da jarra onde colocamos. Nesse estado, seu formato pode mudar, mas seu volume se mantém. E por fim, temos o estado gasoso. Nele, as partes são muito distantes, como podemos ver na imagem. Uma das outras partes se move sem a direção certa. O material gasoso não tem um formato próprio e seu volume também não é definido. Um exemplo é o vapor que sai de uma panela que está fervendo a água. E aí, entendeu o que define cada um dos estados físicos? Então, muito bem, pense comigo. Quando a água líquida se torna vapor, digo que ela, ou quando o gelo se torna líquido, eu digo que ela é? Não, vou falar e vamos descobrir daqui a pouco juntinhos. E aqui eu tenho um mapa de transformações da matéria. Observem bem o que vai ocorrer na mudança de estado. Temos nomes, isso mesmo. Aqui temos o estado sólido, líquido e gasoso da água. Então, esses nomes da mudança de estado temos a fusão, a vaporização, a sublimação, condensação, solidificação e sublimação. O que é isso? Bom, preste atenção. Quando eu estou no estado sólido e vou para o líquido, está ocorrendo a fusão. Já quando eu estou com o líquido e vai para o estado gasoso, temos a vaporização. E agora, se o estado gasoso volta para o estado líquido, ela se condensa. E se o estado líquido volta a ser sólido, o líquido vai se solidificar. Então, temos a solidificação. E algo muito interessante nesse processo. O sólido pode virar gasoso diretamente. Sim, esse efeito é chamado de sublimação. E a sublimação também acontece da forma reversa, do estado gasoso para o sólido. E lembrando que nessas partes aqui da fusão, vaporização e a sublimação do sólido para o gasoso, ocorreu um aumento da temperatura. E agora, se acontece a condensação, a solidificação e a sublimação do estado gasoso para o sólido, ocorreu uma redução de temperatura. Vamos entender mais um pouco dessas mudanças que ocorrem com a matéria. Bom, eu falei agora há pouco da fusão. Aqui temos o metal líquido e a geleira que se derrete. A fusão é o quê? É a mudança do estado sólido para o estado líquido devido ao aquecimento que acontece. Temos também a solidificação. Temos aqui na imagem o picolé, que era o suco que se transformou em um picolé. É o caso da mudança do estado líquido para o estado sólido devido ao resfriamento decorrente da diminuição da temperatura. E aqui temos a vaporização.
Imagina aquelas roupas secando no varal. Ela seca porque a roupa está molhada, ela vai evaporar esse líquido indo para o ar. Então, essa mudança de estado líquido para o estado gasoso acontece devido ao aquecimento e é chamada de vaporização. Aí temos aqui a condensação. Imagine uma panela que esteja com o alimento fervendo. Vai formar gotas de água na tampa da panela. Isso ocorre porque é a mudança do estado gasoso para o estado líquido, devido à questão do resfriamento da temperatura. E olha só, temos a sublimação, que é a transformação do estado direto. Lembra naquele mapa que eu mostrei? Então, é a mudança do estado sólido diretamente para o estado gasoso ou do gasoso indo diretamente para o estado sólido, que acontece por aquecimento ou resfriamento. Muito aprendizado. E agora, vamos relembrar aqui com aquele mapa de transformação. Então, tudo que eu acabei de explicar aqui para vocês, volta aqui no mapa. Será que vocês fixaram? Eu espero que sim. E continuando aqui com o nosso mapa de transformações, que é um processo cíclico, ou seja, todas as mudanças de estado físico que eu mostrei para vocês, elas permitem que o estado físico anterior volte, e tudo isso acontece devido à mudança de temperatura. E essas transformações são todas transformações reversíveis. Uau, muito legal! Estão gostando de aprender comigo? Então, pegue o seu celular e aponte para o QR Code que aparece aqui na sua tela e deixe a presença registrada aqui nessa aula. Já coloquei o meu jaleco branquinho porque agora é a hora do nosso experimento. E vamos fazer algo que eu sei que vocês gostam, que é o chup-chup de fruta, bem saudável, ok? Então, para fazer o nosso chup-chup, eu trouxe laranjas, tá? E como que eu fiz? Bom, eu peguei essa laranja, eu espremi, virando este suco. Você pode fazer também com outras frutas. Por exemplo, pode pegar um morango ou a goiaba e misturar com água. E depois, vocês vão precisar também de outros materiais, que são uma sacolinha de chup-chup e o funil. E agora, vamos fazer este chup-chup de laranja, ok? Depois de ter espremido essa laranja, eu vou pegar a sacolinha, o funil vai servir para que eu coloque na beirada, na pontinha, assim, na verdade, da sacolinha. E, gente, lembrando que para o nosso experimento aqui, precisa de um responsável, ok? Então, eu vou pegar o suco, já pronto, já espremido, saudável, não precisa de água neste caso. Vou virar na sacolinha e pronto. Virou! Você vai tirar o funil, vai enrolar a pontinha, ó, gira, 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 tá? Faz um nozinho, fechando. Repararam que o suco, ele é líquido? Então, agora eu vou colocar no congelador, ou seja, no freezer da geladeira. E o que será que ocorre? Então, galera, o que vai ocorrer é o que eu trouxe aqui para vocês, que é o chup-chup pronto. Ele fica congelado. Como vocês aprenderam na aula, o estado líquido, quando ele é resfriado, ele vira o gelo, ele vai para o estado sólido, devido à queda de temperatura. E que tal fazer este experimento também na sua casa e se deliciar com o chup-chup? A aula não acabou, acompanhem aqui comigo.
E aí, vocês gostaram do experimento? Faça também o seu chup-chup de várias frutas. E aqui está de volta a nossa pergunta do dia, que é: quais os fatores responsáveis pelas mudanças de estado físico na matéria? Eu acho que com a aula vocês conseguem responder. Vamos ver a resposta aqui? E a resposta é essa. As transformações de estado físico da matéria ocorrem por conta da alteração de sua temperatura, seja pelo resfriamento ou aquecimento. E concluímos tudo isso aprendendo com aquele mapa de transformação. E agora vamos fazer a nossa atividade de revisão, que é essa daqui. E a atividade pede: relacione cada situação com a mudança de estado físico que a causa. Aqui temos as opções, que são a vaporização, a fusão, a solidificação e a condensação. E agora temos as opções das situações. Na letra A, fala que o chocolate derrete com calor. Letra B, a água se torna gelo no freezer. Letra C, a água de uma poça desaparece. E na D, o vapor de água se torna chuva. O que está acontecendo? Qual é o nome dessas mudanças? Então, copie em seu caderno que eu já volto com a resposta. Agora vamos para a resposta. Temos aqui na letra A, o chocolate derrete com o calor. Aconteceu a fusão. Por quê? O chocolate estava no estado sólido e foi para o líquido devido ao calor. Na B, a água se torna gelo no freezer. Aconteceu a solidificação. Ela estava no estado líquido e foi para o sólido. Na C, a água de uma poça desaparece. Isso ocorreu devido à vaporização, ou seja, a água que estava no estado líquido, ela evaporou. E na D, o vapor de água se torna chuva. O que acontece? A condensação. Então, esse vapor, ele vai se tornar chuva porque ele se condensou formando as nuvens. Aprenderam direitinho? Bom, galera, e que tal relembrar o que aprendemos na aula de hoje, que foi muita coisa. Então, aprendemos o conceito de matéria, os estados físicos da matéria, as mudanças do estado físico e também o que são mudanças reversíveis. E gostaram do experimento também? Quero que façam, hein? Ah, e outra coisa, galera, você conhece outras mudanças de estado físico que acontecem no nosso cotidiano? Você sabe? Então conte pra gente. Nos responda através de uma foto com a sua resposta do seu caderno ou vídeo para o nosso WhatsApp. Você pode mandar para o número de DDD 27 99661 0143 ou faça a leitura do QR Code do WhatsApp, que é este daqui. É fácil, não é mesmo? Eu vou ficar esperando e quero ver sua participação aqui no Dever em Casa na TV. E chegamos ao fim da nossa aula, que foi mudanças reversíveis, estados físicos da matéria. Eu espero que tenham gostado bastante e aprendido comigo. E não deixem de acompanhar o Dever em Casa na TV, nas redes sociais, ok? Então siga a gente no Instagram, nos acompanhe no Facebook, acesse o nosso site e mande as suas atividades por vídeo ou fotos para o nosso WhatsApp. Eu quero ver você aqui com a gente. Então, bons estudos e não se esqueçam que mesmo distantes, estamos juntos.